Após meses negando que tinha intenção de atacar, a Rússia invadiu a Ucrânia, uma democracia europeia com 44 milhões de habitantes. A escalada de tensão entre os dois países se arrastava há meses, e tinha no centro a região de Donbas, palco de uma guerra que acontece desde 2014, e já fez mais de 14 mil vítimas nos últimos 8 anos, e que tem ramificações que vão bem além de suas fronteiras. No último dia 21 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu formalmente a independência de duas regiões separatistas localizadas nessa área, o que abriu a porta para o conflito em maior escala. Mas para entender os motivos desse conflito, e conhecer a história entre russos e ucranianos, vamos olhar para trás para entender o presente, e bem lá atrás. Entre o século IX e XIII, o atual território da Ucrânia era parte da chamada Rus de Kiev, uma forte federação de tribos eslavas que se estendia do Mar Báltico ao norte até o Mar Negro no sul. Desde então sua história tem se caracterizado pela dominação por potências estrangeiras, o Reino da Polônia, o Império Otomano, o Austríaco e sobretudo o Russo. A zona oriental, que antes da Revolução de 1917 formava parte do Império Russo, passou a se chamar República Socialista Soviética da Ucrânia, quando a União Soviética se estabeleceu lá em 1922. Enquanto isso, a zona ocidental se encontrava principalmente nas mãos dos poloneses. Foi com a repartição de territórios durante a Segunda Guerra Mundial, que as zonas sob domínio polonês e outras áreas adjacentes foram integradas à República Socialista Soviética da Ucrânia. Em princípio, também lhe pertence a Península da Crimeia. Essa região estratégica situada no norte do Mar Negro, tinha sido anexada pelo Império Russo no século XVIII, e era uma demanda histórica da Ucrânia. Ainda assim, o mundo se surpreendeu quando em 1954, o então líder da União Soviética Nikita Khrushchev, atendeu ao pedido e passou Crimeia de mãos russas a ucranianos. Tudo isso sob o manto comum soviético. Em 1991, a União Soviética entra em colapso e a Ucrânia passa a se consolidar como país independente. Se inscreva no canal para não perder vídeos novos. Com o passar do tempo, a Ucrânia passa a se aproximar mais da Europa, a ponto de em 2012 elaborar um acordo de associação entre Ucrânia e União Europeia, e pouco tempo depois, manifesta a vontade de entrar para a OTAN. Isso incomodou a Rússia, que passou a pressionar para que o acordo não saísse, até que em novembro de 2013, quando estava tudo pronto para assinatura, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendeu o acordo. A decisão levou milhares de ucranianos às ruas em direção à Praça da Independência de Kiev, para pedir a retomada do diálogo com o Bloco Econômico Europeu. Até que em 22 de fevereiro de 2014, Viktor Yanukovych fugiu da Ucrânia. 5 dias depois, a Rússia tirou proveito da crise. Soldados russos tomaram as principais instituições da Península da Crimeia, e cravaram a bandeira russa. Em poucos dias na região, passou a ser controlada de fato pela Rússia. A Crimeia tem uma importância estratégica para a Rússia. Em Sebastopol, no sul da península, fica a principal base naval russa no Mar Negro. Desde a independência da Ucrânia, Moscou pagava uma taxa anual pelo uso da base, algo que não precisava mais fazer depois da anexação. Como eu comentei antes, essa região já havia sido parte do território russo, então na visão de Putin, a Rússia só estava recuperando uma área que na verdade pertencia à Rússia. Dias depois, forças pró-Rússia invadiram a região de Donbas, no leste da Ucrânia. Começava a guerra civil entre forças pró-Rússia e ucranianas. Em 2022, a Rússia invade a Ucrânia em várias frentes. Os Estados Unidos acusam Vladimir Putin de não só ter a intenção de conquistar a Ucrânia, mas de querer reaver os países que era controlado pela extinta União Soviética. Rússia e Ucrânia são dois países de grande história, e por causa da decisão de um homem, ele trouxe a dor e o sofrimento para milhares de pessoas. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Obrigado.